Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: Quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o finalzinho do livro de Gênesis, né? Gênesis 50, versículos 24 a 26, que são os últimos versículos do livro de Gênesis, tá legal? E em seguida começa o livro de Êxodo. Êxodo é a história justamente da saída do povo hebreu, né, do Egito, da libertação do povo hebreu do Egito. E por que eu estou dando esse salto? Eu não vou passar aqui pelas histórias de Isaac, Jacó e José. Vocês quiserem, vocês vão lá em Gênesis e dão uma lida na Bíblia sobre as histórias de Isaac, Jacó e José. O último vídeo a gente falou sobre Abraão, né? E a promessa que foi feita a Abraão de ter uma descendência grande, e a partir do único filho dele, ele teria uma grande descendência, né? E esse filho foi justamente Isaac, que gerou a Jacó e em seguida gerou José. Bem, e todos conhecem a história de José, né? Ou boa parte das pessoas já ouviram falar a história de José. José foi vendido como escravo pelos irmãos, né? E foi para o Egito, e chegando no Egito ele passou por várias situações, mas Deus sempre esteve com ele, né? Deus sempre esteve com ele, livrando ele das situações e dando e como ele era fiel, né, aos sonhos e ao que Deus já tinha falado para ele, ele acabou se tornando o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó. Ele foi designado como governador, né, para solucionar lá o problema da seca, né? Quando José revelou, acabou interpretando o sonho do faraó, né, das vacas gordas e das vacas magras e das espigas cheias e das espigas mirradas, ok? E se você tiver curiosidade, vai lá também na Bíblia, dá uma lida na história, que é bem, bem interessante. E acabou que José se tornou o governador do Egito, né? De escravo a governador, tá bom? Ou seja, a mente de José ele sempre estava, sempre foi próxima a Deus, né? Tinha um relacionamento com Deus, então era sempre uma mente de governador, né? A mente de filho de Deus, a mente de realmente saber da identidade dele e quem ele realmente era. E ele não se abalou pelos momentos que ele passou, né? Porque ele tinha uma promessa, ele sabia de quem realmente ele era filho, tá bom? E no seu devido tempo ele foi elevado ao segundo cargo mais importante do Egito. E aqui nessa passagem a gente mostra já o finalzinho do livro de Gênesis, a morte de José, né? E ele profetiza que os filhos dele, né, os irmãos, eles vão retornar para o Egito, tá bom? Mas isso acontece depois de quê? Depois de 400 anos de escravidão. E aí, quando a gente for falar aqui do livro de Êxodo, a gente vai começar justamente por essa história, né? E foi levantado um outro faraó. Deixa eu logo ler aqui o primeiro capítulozinho de Êxodo, que fala justamente dessa transição, tá bom? Deixa eu pegar aqui olha só, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso que o de nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Então, depois de um certo tempo aqui, depois de 200, 300 anos, né, acabou que a história de José foi esquecida pelo próprio povo lá do Egito, surgiu um novo faraó, e como a promessa de Deus sobre Abraão, Isaac, Jacó é perpétua, né, continua acontecendo, o povo foi se multiplicando e se tornou muito grande, muito numeroso, e acabou dando medo lá. O faraó ficou com medo
desse povo se revoltar contra o próprio faraó e dominar lá as terras do Egito, tá bom? E a partir do próximo vídeo, a gente vai ver a história do Êxodo, né? E lá na história do Êxodo tá o o ápice, né? O ponto alto, né? Que é a Páscoa, né? E tá legal? Então, pelo vídeo de hoje é só. Queria aí mais uma vez que vocês compartilhassem, desse o like, comentem também. O comentário é bem importante, tá bom? Por quê? Porque alcance, né? Por conta do alcance, o algoritmo faz os cálculos aí e gera o alcance aí para mais pessoas ficarem sabendo dessa história. Tá legal então? Pois mais uma vez obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.